se você aprender, colocar em prática, buscar como meta, como objetivo principal, o que nós falamos, vou falar um pouquinho aqui, tudo muda na tua vida. Coisa mais importante na vida de um homem, por que muitas pessoas fizeram cursos, treinamentos, cursos e mais cursos, treinamentos e mais treinamentos? Como tenho dito, hoje nós estamos na era dos métodos, né? Os mais variados métodos. Siglas e mais siglas. Método tal, método tal, método tal. Ajuda por um tempo. Daqui a pouco, muitos estão passando pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Por que isso? Por que acontece assim? Porque não adianta tratar simplesmente o exterior. Vencer é uma tarefa interna. Estabelecer conquistas é mais do que um método. É muito mais do que isso. Então, grave uma coisa: se você tem zelo, amor pela tua vida e responsabilidade com você mesmo. Só tem uma coisa que estabelece de verdade as conquistas na sua vida e faz com que você tenha uma vida próspera, de verdade. Porque quando eu falo de uma vida próspera, nós estamos falando de ausência de necessidades. E começa aqui, antes de eu entrar na mensagem de agora, deixa eu voltar um pouquinho a mensagem de cedo. 3 João 1:2 diz: amado, peço a Deus, diga comigo, que prosperes em tudo e tenha saúde, assim como tua alma prospera. Então eu vou ler, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Diga comigo, assim como é próspera a tua alma. Diga, uma alma próspera, uma vida próspera. Uma alma miserável, uma vida miserável. Então, qual é o teu foco? Alma. Bispo, eu conheço gente extremamente rico, mas miserável. Miserável de alma, infeliz, frustrado, depressivo, família destruída, vida sentimental destruída, emocional destruído. Tem muita gente. Existem muitas pessoas. Mas por que a alma, ela é a alma tem que ser próspera? Porque uma alma miserável, ela destrói tua vida. Diga comigo, eu possuo um corpo, uma alma e um espírito. Então qual é o problema disso? O corpo vai voltar para o pó. Quando você morrer, esse corpo volta para o pó. O espírito que você tem volta para Deus, esse espírito é emprestado. E a alma, para onde ela vai? O problema é ela. É a alma que vai para o inferno ou vai para o céu? O problema está nela. Então, uma alma miserável é uma alma dominada pelos sentimentos. Uma alma miserável, eu disse, você pode, quem me acompanhou na sexta-feira, eu estou trabalhando muito forte isso, porque não tem técnica, não tem método que te ajude a ter governo de alma, que te ajude a Bíblia diz que tudo que é ruim, o mal, aonde nasce o mal? No coração do homem. De lá saem os adultérios, saem os roubos, sai a imoralidade, sai a cobiça, o orgulho, sai todo tipo de maldade. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? E a Bíblia diz que o coração do homem é incurável, ele é enganoso. Se você achar, eu estou seguindo o meu coração, você está frito, teu coração vai te arrebentar. Teu coração não pode ser guiado
por você mesmo, nem guiado pelas emoções. Teu coração tem que ser guiado por Deus, pelo Espírito de Deus. Então nós temos uma alma, um corpo e um espírito. A Bíblia diz que existe uma guerra de espírito contra a carne. Se você não alimenta o teu espírito, a tua carne te domina. E aí, qual é o problema? Um dos problemas da carne é que ela vai gerar o orgulho, ela vai gerar a mágoa, o ódio, o rancor, as contendas, as divisões, as imoralidades sexuais, ela vai provocar o adultério, ela vai provocar uma série de coisas, o egoísmo, a amargura, a raiz de amargura. A carne produz isso. Então eu preciso fortalecer, alimentar a minha alma. Diga comigo, a minha alma precisa ser próspera, porque se a minha alma, diga comigo, se a minha alma for próspera, a minha vida será próspera. Tudo na sua vida será próspero. Ponto de partida, a alma. A alma deve ser próspera. Quando você se foca nisso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que está aqui hoje, numa condição assim, de urgência. Tem gente que está aqui hoje dizendo assim, eu preciso de uma resposta urgente. Eu preciso de um socorro urgente. E eu vou dizer por que você precisa. Porque você trocou o importante pelo urgente. Quando você não faz o que é importante, vai surgir o urgente. Esse é o problema. E o que é importante? Eu preciso investir o meu tempo com Deus. Eu preciso investir o meu tempo em ser dirigido por Deus, alimentar a minha alma. A única fonte de alimento para a alma e para o meu espírito é a palavra. Se eu não alimento o meu espírito, se eu não alimento a minha alma, ela será uma alma miserável. E qual é o problema da alma miserável? Ela só pensa de forma miserável. Então aí é quando vem aqueles pensamentos e aquelas crenças, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, eu não sou merecedor, eu não dou conta, eu nunca vou chegar lá, nunca vai acontecer na minha vida. Fruto do quê? De uma alma pobre, de uma alma miserável. Então o teu foco, se você não quiser descer nunca mais, se você quiser estabelecer as conquistas na sua vida, invista na tua alma. Alma próspera, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Prosperidade, ausência de necessidade. Assim como é próspera a tua alma. Quem entendeu até aqui? Quem entendeu? Você já viu a pessoa que ela prospera e quando ela prospera, tudo perde sentido na vida dela? Ela conquistou, perdeu a graça, perdeu o sentido, ela está em depressão. Por quê? Alma miserável. Você já viu a pessoa que conquista a casa do sonho? Nunca vamos esquecer de uma pessoa que já esteve aqui conosco. Era o maior sonho dela morar num determinado condomínio. Ela conquistou, depois ela não conseguia entrar dentro de casa. Ela sentava na calçada e não conseguia entrar para dentro de casa. Uma alma miserável. Uma alma pobre. A alma tem que ser próspera. Se a alma for próspera, é por isso que o que acontece? Você aprende um método, ele vai funcionar por algum tempo, daqui a pouco ele não funciona mais. Você até fica feliz, fala, nossa, agora eu aprendi. Daqui a pouco ele não funciona mais. E quando eu falo isso, eu falo conhecimento de causa, tá? Eu tenho gente aqui que já fez tudo quanto é tipo de método. Inclusive tem gente formado. Não vou dar nem as siglas para vocês. Já tem gente formada nesses métodos. Estão aí, sentam e choram. Um momento funcionou, depois não funcionou mais. Porque não funciona. Tem um lugar que alma, método nenhum trabalha. Alma próspera, lugar nenhum chega. Só Deus. Só o Espírito de Deus, a palavra. Então eu tenho que investir nisso. Quando você tem a sua alma próspera, você não tem oscilação. Sabe como é que funciona?
Você não carrega seu celular toda noite? Sim ou não? Se não carregar, ele já amanhece com a carga baixa, não é? A gente carrega todo dia com Deus. Está todo dia com o nível, ó. Está sempre lá em cima. Por isso que a gente é a fonte de energia. Eu estou sempre conectado. Sempre trabalhando em carga cheia. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu detesto celular. Celular não deixo nem chegar. Chegou 30%, 40%, já estou botando na carga. É desse jeito, eu sou desse jeito. Não consigo. Se eu tenho um intervalo, joga na carga. Deixa ele cheio, porque eu não sei quando eu vou precisar. E o quanto eu vou precisar. Não é verdade? Sim ou não? É igual o carro. Quando você anda com o carro na reserva, o que vai acontecer? Quando você mais precisar, na hora que você mais precisar, se tiver urgência, pode acontecer o quê? Ficou na rua, sem combustível. Ou vai te atrasar, porque você tem que parar. Mas quando você já anda preparado, espiritualmente é assim. Eu não vou me preparar, eu estou preparado. Estou alimentando a minha alma. E olha uma coisa linda que a Bíblia diz. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Diga comigo, em voz alta, por gentileza, mas isso não vai durar muito. Diga, o tempo vai melhorar. Olha para quem está do seu lado e diga assim, o tempo vai melhorar. Diga, o sol vai aparecer. Diga, o tempo vai melhorar. E o sol vai aparecer. Quer dizer o quê? Sua vida vai ser iluminada. Quem crê nisso? Então diga, eu creio. Então veremos tudo tão claramente quando Deus nos vê. Conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas por enquanto, olha o que eu vou te ensinar hoje. Leva isso para a vida. Enquanto nós estivermos nessa terra, tem 3 coisas que, aconteça o que acontecer, você não pode perder. 3 coisas que é para enquanto você estiver aqui. Diga comigo, 3 coisas. Ó, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Inclusive para a realização aqui. Inclusive para a materialização dos seus projetos, dos seus sonhos aqui. Tem 3 coisas. Diga comigo, confiança em Deus. Diga fé. Diga esperança inabalável. A esperança é a âncora da alma. E amor. Diga comigo, amor. Por isso que o amor é um caso sério, né? Vai para o culto de ontem, assiste o culto de ontem, não perca o culto de ontem. Não, por gente, aliás, quem perdeu o culto de ontem foi um roubo. Foi um prejuízo gigantesco. Vai lá. Inclusive, enfim, vai até o final. Vai até o final, que o bonito está no final. Assim, essas 3 coisas continuam para sempre. Diga comigo, fé. Por que fé? Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Ó, pela fé, Davi venceu Golias. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. Pela fé, Abraão se tornou pai de multidões. Pela fé, Gideão com 300 valentes venceu um exército incontável, inumerável. Pela fé, Jefité se tornou filho de uma prostituta, se tornou maior. Pela fé, Raabe, a prostituta, mudou, curou o seu destino e faz parte da genealogia do Senhor Jesus. Pela fé, reinos foram conquistados. Pela fé, boca de leões foram fechados. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego escaparam do fogo, da força do fogo. Pela fé. Por isso que fé, diga comigo, traz à existência o que não existe. Então é uma coisa que enquanto você estiver aqui, o que você deseja, o que você almeja, você precisa dela. Diga comigo, esperança é a âncora da alma. Então ela firma a tua vida. Você nunca perde ela. Você nunca perde a esperança. A esperança está sempre intacta. Esperança inabalável.
E o amor? Por que o amor? Porque a Bíblia diz o seguinte: vamos supor que você venceu. Vamos supor que você se tornou rico, milionário, trilionário. E vamos supor que você decide vender toda a sua riqueza e dar aos pobres, como muita gente está fazendo. Vamos supor que você decida ser um mártir, dar o seu corpo para ser queimado. Mas a Bíblia diz que se não houver o amor, se você não tiver amor, tudo isso será em vão. Perdeu o seu tempo. Nossa, eu venci, Deus é comigo. Venceu nada, você vai para o inferno. Tudo isso vai ser em vão. Porque se amor não tiver dentro de você, tudo isso será em vão. Verdade, bicho? Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você, viu? O termômetro, se Deus é conosco, não é o que está acontecendo fora, é o que está acontecendo dentro. Você sabe disso, né? Nunca vai por esse termômetro. Nossa, eu estou tão bem, Deus está me abençoando, está dando tudo certo. Você pode... A Bíblia está lá em Apocalipse. Tu não sabe que você é um cego, um miserável, um desgraçado? Você não sabe disso? Então, esse não é o termômetro. Por isso que a alma tem que ser próspera. E aí eu pergunto para você, aonde estão essas três coisas que nós falamos? Fé, esperança e amor. Nela, na alma. Porque é a alma que sente. O Espírito não sente. O Espírito está conectado ao Espírito de Deus. Nós adoramos a Deus em Espírito. Por isso que o Espírito governa a alma. A alma não governa o Espírito. Diga, o Espírito governa a alma. Você reina quando o Espírito governa. Sabe como é que a gente reina? Não tem oscilação, minhas emoções não me dominam, minha carne não me domina. O Espírito, minha alma está em total sujeição ao Espírito. Gálatas 5, 16, 17, tem uma guerra de carne contra o Espírito. Quem vence? Quem vence? Quem? A que tiver mais alimentado, mais forte. Era que vence. Por que uma pessoa vive sendo vencida pelas obras da carne? O que são obras da carne? Vocês sabem muito bem, nós falamos muito sobre isso nos últimos dias. Por quê? Porque a alma está fraca. A alma está miserável, pobre. Aí a carne domina. Entendeu? Aí vai vir a glutonaria, vai vir a bebedice, vai vir a imoralidade sexual, vai vir os adultérios, vai vir o ódio, vai vir as facções, as divisões, as contendas. Vai estar, isso é tudo obra da carne. Isso tudo, eu agiria com muito temor, eu falo isso com vocês aqui com muito temor. Com muito temor, que a gente não pode perder o tempo. Vida você só tem essa. E não brinque com o mundo espiritual. Não brinque. Não brinque com o mundo espiritual, que ele não brinca. Aí, essas três coisas, elas estão. Por isso que vem mais um conselho. Diga comigo, não se ajustem demais à sua cultura. Nós temos uma cultura aí que tem um limite, tá? Não se ajusta a ela. Não, o tempo mudou. Não. A ponto de não poderem pensar mais. Você não pensa. A cultura pensa por você. A cultura estabelece o que você vai fazer. Esse é um problema sério. Nós não nos rendemos à cultura. Tem coisas que esquece. Nós não vamos nos render nunca. Vamos permanecer com o que está escrito. A palavra governa, o Senhor governa, a alma governa. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados, diga comigo, de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Começa onde? Alma. A alma próspera. A alma próspera. Se você nunca mais quiser ter alteração, oscilação na sua vida, invista na sua alma. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que vocês estão sempre bem? Alma. A alma está sempre alimentada. Alma desnutrida é um problema. Aí cada dia se acorda de um jeito.
Cada dia sopra um vento mais forte, você já entra em desespero. Você não sabe o que fazer, porque a alma está miserável, pobre. Mas se a alma está forte, se a alma está alimentada, se a alma está cheia da palavra, se a alma está revestida, emoções, sentimentos, pensamentos não dominam, não controlam, você domina. Vai por mim, escuta o que eu estou te falando, não tem método, não tem, vai melhorar um pouco, todos os métodos que você fizer, vai melhorar e vai funcionar por um tempo, depois não vai funcionar mais. É como sempre acontece. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que ela sempre o arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês a verdadeira maturidade. Agora, olha que lindo, se pela transgressão de um só homem, de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, diga comigo, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, agora enche o peito e diz assim, reinarão em vida por meio de um único homem. Como chama? Esse é o método que funciona para reinar, JC. Método JC, Jesus Cristo. Quando você realmente reinar em vida, o que é reinar? Não é você viver uma vida miserável. Você reina em todos os aspectos. Não são os seus sentimentos que o domina. Você domina seus sentimentos. Não são os pensamentos. Depressão não tem poder sobre você. Problema não tem poder sobre você. Você reina, você governa. Você tem autogoverno, então se você tem autogoverno, você governa fora, você tem o domínio dentro e fora, você tem autoridade, você tem poder. Sabe o que é autoridade? Poder e autoridade são coisas distintas. Você é uma pessoa, vamos pensar aqui em alguém que tem autoridade, se vier um carro ou um caminhão, um policial, ele tem condição de chegar e fazer assim e parar? Sim ou não? Mas ele pode fazer assim e parar. Entendeu ou não? Se ele pular na frente do carro e falar, eu vou segurar esse carro, o que vai acontecer com ele? Mas quando ele faz assim, o que ele usou? A autoridade. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu poder e autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Lucas diz, eis que vos dou poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. E onde é esse poder e autoridade? Mundo espiritual. Opa, cessa. Para. Em nome de Jesus, cessa. Em nome de Jesus, para. Você tem autoridade. E o diabo não vai passar por cima. Porque foi dado a você autoridade. Foi dado a você poder. A Bíblia nos ensina a reinar agora. Reine agora. Tudo tem um processo. Diga comigo, tudo tem um processo. Ninguém gosta de esperar. Esse é um problema. Ninguém gosta de esperar, mas é no processo, diga comigo, é no processo que nós somos fortalecidos e amadurecidos. Por que é no processo? Deus, Ele nos prepara. Ele nos prepara. Quando Deus deu sonho a José, quanto tempo levou para que aquele sonho se materializasse? Você sabe ou não? Quem conhece a história de José?
Eu sei, bispo, eu assisti lá na Record. Eu nunca vou me esquecer de uma vez, uma pessoa senta para conversar comigo, né? E aí a gente está conversando e ele fala do personagem da Bíblia. E, se não me falha, quando ele estava falando era de Elias e de Eliseu. Aí ele pegou e conversando comigo e tal, e ele pega e vira para mim e fala assim, então, aquele moreninho, né? Eu parei, pensei, falei, mas não me lembro da Bíblia falar que Eliseu era moreninho. Ele era calvo, moreninho eu não lembro. Aí me caiu a ficha, eu comecei a rir. Eu falei, você está assistindo novela na Record, né? Aí eu falei, bom. Nunca se esqueça que não é fiel, tá? Tem toda uma ilustração ali. Nós amadurecemos para o que Deus deseja fazer em nossas vidas e através de nós. Então, quando José sonhou, ele teve um sonho, né? Um resumo do sonho. Ele reinando, ele governando. Levou 13 anos de preparação de processo. Já estava determinado que ele assentaria no trono, que ele reinaria. Mas levou 13 anos no processo. E aí, qual o problema disso? Davi também, havia uma promessa. Davi, quando foi ungido, quando Deus mandou que o profeta Samuel fosse lá e ungisse na casa de seu pai como rei, levou 7 anos. Quando ele foi ungido, Deus o ungiu como rei. O que mudou? Nada. Na terra, no mundo físico, nada. Aonde mudou? No mundo espiritual. O que foi estabelecido? No mundo espiritual que ele ia reinar. Mas aí começou o quê? O processo. Começou a preparação. E é aí que, no processo, que muitos de vocês falham. Por quê? Porque não sabe esperar. Davi esperou anos para viver o que recebeu. Diga comigo, unção, capacidade e promessas. Ele levou anos para receber o que Deus havia prometido. Mas começou o processo. Deus derramando unção, Deus capacitando para cumprir a promessa na vida dele. Quem está entendendo, por gentileza? Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Eu disse, o primeiro, se não me falha a memória, ele levou 7 anos para assumir um trono. E depois mais 5 a 6 anos para se estabelecer, para reinar sobre Israel e sobre Judá. Mas primeiro só no mundo espiritual. Foi estabelecido no mundo espiritual. A unção para reinar foi derramada muito antes dele estar no trono. Diga comigo, a unção para ele reinar foi derramado muito antes dele assentar no trono. Pensa nisso, por favor. Pensa nisso. Quando a gente chama vocês para uma reunião, para uma unção, aí que está o problema de vocês. Eu acredito que eu fiz isso 2 vezes aqui. 2 vezes. Olha aqui para mim. Eu me lembro a primeira vez que Deus me moveu a fazer uma unção como esta. Como profeta, foi lá para ungir Davi como rei. E um dia Deus disse assim a mim, unja o meu povo para reinar. Eu me lembro de algumas pessoas específicas que Deus colocou dentro de mim, que a história dele estaria mudando a partir daquele dia. Me lembro exatamente. E essas pessoas prosperaram muito. Muito.
Umas não permaneceram, mas outras estão aqui. E faz parte do grupo mais próspero da igreja. Eu me lembro exatamente. Esse está recebendo unção. Ali começou a unção da prosperidade. Ali começou o crescimento. Por quê? Porque primeiro, diga comigo, as coisas são estabelecidas, definidas no mundo espiritual. Depois elas se estabelecem no mundo físico. É assim que acontece. Que muita gente, aonde muitos falham, que está esperando primeiro que aconteça no mundo físico. E não é assim. Você é testado aqui. Deus coloca uma medida nas suas mãos e te testa. Por isso que eu tenho dito para você, grave uma coisa e leva para a tua vida. Se você não investir no que é importante, que é na sua relação com Deus, na sua comunhão e intimidade, você vai estar sempre na igreja por uma questão urgente. Sabe o que é a questão urgente? Me socorre, me ajuda, preciso de socorro, preciso de oração. Por quê? Porque você ignorou o que era importante, então agora você tem que resolver o que é urgente. É assim que acontece. Então invista no que é importante, e você não vai ficar correndo atrás do que é urgente. Não vai ter o problema da urgência com você. Porque o importante está fazendo a sua vida fluir. As coisas vão fluir. Como diz, Davi assumiu o trono após uma longa espera e desafios. E as primeiras decisões, quando ele assumiu o trono, foi decisão para honrar a Deus. Diferente de tudo que Saul havia feito. Diga comigo, as primeiras decisões foram para honrar o Senhor. A bênção do Senhor o levou poderosamente, fazendo com que fosse vitorioso em absolutamente tudo. Davi nunca agiu como uma vítima. Por que Davi nunca agiu como uma vítima? Alma próspera. Alma próspera. Quando Deus mandou que o profeta fosse na casa do pai dele ungir um rei, ele não foi nem chamado. Não teve vitimismo. Não teve aquela coisa assim, por que não me chamaram? Por quê? Meu pai não me ama. Eu sei que ficou meio aboiolado esse negócio, mas tudo bem. Mas tem gente que é assim, que vira uma criança, vira um bebezão. Deus parece que não me responde. Não, é assim. Ontem eu disse uma coisa, se Deus fizer conosco igual nós fazemos com Ele, nós estamos na fila de espera, hein? Nós estamos fritos. Porque muitas vezes a gente fala dele, mas vive como se ele não existisse. E se ele nos tratasse exatamente com a prioridade que nós o tratamos, tentando encaixar Deus na nossa agenda, né? Não, deixa eu ver se eu tenho um tempo, deixa eu ver se dá, está uma correria muito grande. Esse é o seu erro. Esse é o grande erro. Você devia estar ligado à fonte. Você devia estar ligado àquele que é dono de tudo quanto há nos céus e na terra, para um fluir. Você devia estar ligado na tomada, na energia, fluindo sobre a tua vida o tempo todo, jorrando sobre a tua vida a fonte da sabedoria. Jorrando, você não vai errar. Qual é o problema das pessoas? São as escolhas erradas. Qual é o nosso grande problema? Escolhas. Geralmente escolhas erradas. Por que erramos tanto? Falta de direção. Agimos movidos pelas emoções ou pelo que nós achamos que é o certo. Mas nós temos um livro para nos orientar. Nós temos um manual. Vamos lá. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, os habitantes da cidade, disseram a Davi, diga comigo, você não entrará aqui. Olha, deixa eu dizer uma coisa muito séria a você. Por favor, traga o teu espírito para cá para você entender.
Repita essa palavra comigo: conquista de território. Quando você não conquista um território que é seu, você faz concessão e você permite que fique o que não deveria ficar, isso vai ser um grande problema para você. E é um erro que você vai cometer. Quando Davi assumiu o reino, Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus, os jebuseus, habitantes da cidade. O que é isso? Quando Deus deu a terra prometida a Israel, o Senhor mandou limpar, mas eles fizeram concessão. O lugar mais importante estava habitado pelos inimigos, e ficou lá, durante muito tempo. Muito tempo. Jebuseus ficaram lá, ocupando um dos lugares mais importantes da terra prometida. Por quê? Foram covardes, medrosos, fizeram concessão. E esse foi um grande erro. Por isso que Saul perdeu o reino. Porque não cumpriu com o que Deus mandou que ele fizesse. Limpe, tire tudo. Diga comigo, disseram a Davi: você não entrará aqui. Foi claro, muita gente já tentou, os que vieram antes de você tentaram não tirar daqui, não tirou não. Mas é tão bonito, que é curto, grosso e objetivo. Diga comigo, no entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Então vem cá, vamos lá, olha aqui para mim. O que são territórios? São áreas da sua vida. São áreas que, se você faz concessão, vai para a mensagem de sexta-feira que nós trouxemos, que é o seguinte: tem coisas na vida, querido, que é guerra. Não tem parceria, não tem concessão. Se você fica no meio do caminho, diga comigo, nós servimos a um Deus tão grande, Deus poderoso. Quando a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, vida plena, vida que satisfaz, isso não é meio termo. Se você acreditar que é meio termo, você vai ficar aí acomodado, passivo, vai dizer assim, acho que talvez não é bem assim. Esse é o problema. Esse é o problema, que nada vai ser diferente do que você acredita. E aí você faz concessões. Então, está aí os jebuseus ocupando um lugar que é seu. Talvez sua vida sentimental, talvez sua vida financeira, talvez uma área da saúde, que você permitiu, fez concessão, por não acreditar, por não estar decidido. Por que eles estavam lá até Davi assumir o reinado? Porque o rei anterior deixou, e não era para deixar. E aí o problema é que um inimigo, ele fica ali, ele vai se voltar contra você, vai tomar proporções. Então é um sentimento, é um pensamento. Se nós formos chamados para reinar em vida, não é só reinar. Reinar começa na alma, é governo, é autogoverno. Então começa pelo um sentimento maligno não me domina, um vício não me domina, um sentimento de depressão, angústia, opressão não me domina, uma enfermidade, eu vou lutar até o último momento, vou me levantar com toda a fé, eu vou me levantar. Existem muitas coisas. Esses dias eu atendia um casal que tem tudo para explodir na vida, mas coisas poderosas. E aí, o que acontece? Olha aqui, olha como é que o buraco é mais embaixo. Eu quero que você preste atenção, que o que Deus está buscando você. Você pode ser uma pessoa de alta capacidade, de um potencial gigantesco. Você pode ser aquela pessoa que diz assim, poxa vida, eu tenho tudo para arrebentar, mas eu não arrebento. E é verdade. Assim como também tem gente que diz assim, eu sou improvável, eu tenho tudo para não ser nada, e está arrebentando, está fluindo. Por quê? Diga comigo, intenções e motivações erradas. Então, se dentro de você ainda estiver intenções e motivações erradas, se você carregar dentro de você sentimentos que são lixos,
como orgulho, arrogância, soberba, prepotência, não tem por que Deus te prosperar. Você vai ser mais um como outro qualquer lá fora. Você vai fazer as escolhas erradas. Eu atendia um casal que tem tudo para explodir na vida. E aí, eles falaram assim, nós temos tudo para arrebentar. O que tem nas nossas mãos nós podemos explodir. Eu falei, mas não vai. Por quê? Porque não tem alicerce, não tem estrutura. Hoje, do jeito que vocês estão, qualquer briguinha que vocês têm, vocês falam, vamos separar. Então, por que vocês não separaram até hoje? Porque são pobres. Ah, mas ele disse assim para mim, não, esse não é o fator de eu não ter separado, porque isso nunca me moveu. Eu disse ainda a pessoa, eu falei, não te moveu? Então, se você separar hoje, o que você faz com a casa? Você tem dinheiro para comprar uma outra casa? Você tem dinheiro para pagar pensão para os filhos? Você tem dinheiro para pagar pensão para a mulher? Não tem, né? Mas se você tivesse muito dinheiro, o que você ia fazer? Você ia dizer o seguinte, fica aí nessa casa, estou indo para outro lugar, eu vou pagar aí 5, 10 pau para cada menino, e a fila anda, a vida continua. E aí, parabéns para você. Fez uma besteira com a sua vida, foi um péssimo exemplo, um péssimo testemunho, quebrou a aliança, quebrou o propósito, saiu da direção. Não vai prosperar. Reino dividido, péssimo testemunho, escândalo, porque nós não somos a cultura que está lá fora. Não, nós não fazemos parte dessa cultura que está aí fora, essa vergonha que está aí fora. Não, nós somos pessoas que honramos as alianças, nós somos homens e mulheres de caráter, nós somos representantes de Deus. A Bíblia diz que em Cristo nós estamos no mesmo barco, ninguém está na frente de ninguém, todo mundo está na mesma condição. E a Bíblia diz o seguinte, Deus não é amigo do diabo, luz não anda com as trevas, verdade não anda com mentira, o certo não anda com o errado. Que comunhão há as trevas com a luz? Certo e errado pode fazer parceria? Sim ou não? Se tiver na tua vida, esqueça que você vai prosperar, você não vai prosperar. Trevas e luz andam juntos? Sim ou não? Sim ou não? Eu apago essas luzes, o que vai acontecer? Trevas. Eu acendo essas luzes, o que vai acontecer com as trevas? Desaparece. Então, onde está um, não pode estar o outro. Deus anda de mão dada com o diabo? Sim ou não? A mentira pode ser companheira da verdade? A gente faz parceria, a gente diz assim, não vamos discutir, não vamos tal, cada hora. A gente respeita a opinião, a gente respeita a posição de cada um. A hora que for sua vez de falar a verdade, você fala. A hora que for a minha vez, eu falo. Verdade e mentira. Pode ser assim? Sim ou não? O que a Bíblia ensina? Sim ou não? O que passa disso é maligno. Se é mentiroso, você não vai prosperar. Fica triste comigo, não. Estou te ensinando um método que funciona. O método JC. É sim, é não. É certo, errado não pode estar. Não gostei do que o senhor falou, bicho. Estou te preparando para governar aqui. E a Bíblia diz o seguinte, se nós vamos governar com Cristo, nós vamos julgar o mundo, como é que nós não somos competentes para julgar coisas menores? Se nós vamos julgar o mundo, como é que eu não tenho competência para julgar coisa muito menor aqui agora? Coríntios fala sobre isso. Nós vamos julgar o mundo. Por isso nós vamos na primeira chamada. Quem vai na primeira chamada? Nós vamos na primeira chamada. Porque quem vai na primeira chamada vai julgar e governar. Cuidado para não estar igual quem assistiu o filme lá, olha para cima. Não olhe para cima, sei lá, como é que é não olhe? É não olhe para cima, né? Quem assistiu o filme? Você vê que
Até Hollywood está fazendo uma gozação da palhaçada que está hoje. O mundo está acabando e o povo não está nem aí, só está curtindo. O asteroide está em direção à Terra e vai arrebentar com a Terra e o povo está lá. Ihu! Né? Só curtindo, se divertindo. Naquele dia Davi disse, o primeiro que atacar os Jebus se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Jeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar, diga comigo, Davi passou a morar na fortaleza e por isso, diga, ela foi chamada cidade de Davi. Mas por que ela não foi conquistada antes? Questão de fé, porque já era deles. E você vê que o inimigo disse a mesma, aqui você não entra, porque estava acostumado a dizer isso para todo mundo. Mas Davi entrou. É o que acontece conosco. É essa fé que está faltando. É o que nos diferencia, é o que diferencia você do seu irmão, do que está lá à frente, do que está aqui na frente, do que está lá atrás, do que está no altar. É o que está dentro. Não tem concessão, não aceito sentimentos miseráveis, não aceito depressão, não aceito opressão, não aceito minha carne dominar, não aceito pensamentos derrotistas, não aceito uma vida miserável, não aceito ser vencido pelas circunstâncias. Eu vou me levantar e vou vencer em nome do Senhor Jesus. Eu vou me levantar e vou alcançar as promessas do Senhor. Eu vou dar a volta por cima porque eu tenho um Deus grande que é por mim. Sabe, eu disse assim, né? Para alguém, a gente tem tudo. Eu falei, quantas vezes vocês oraram juntos para isso? Vocês levantaram uma campanha de oração para isso? Vocês estão jejuando para isso? Mas que tipo de fé é essa? Quando a coisa aperta, vocês falam em se dividir, em apartar. Vocês falam do problema, mas não levantam uma campanha de oração pelo problema. Vocês se lamentam da circunstância, mas não se levantam em oração lá dentro. Não lança fé, não pega a autoridade que Deus deu. O diabo está falando, você não pode entrar aqui, você não é capaz de entrar aqui. Falaram para Davi, o que Davi fez? Ignorou, foi lá e conquistou. Eu estava escutando um estrangeiro dar um depoimento muito interessante. Muito interessante. Um estrangeiro, hein? Ele disse assim, quando eu vim para o Brasil, eu não sabia nada sobre o Brasil. Eu não sabia que o Brasil tinha todos os problemas econômicos que o Brasil tem. Eu não sabia que o salário mínimo no Brasil é 1/5 do meu país. Eu não sabia da economia miserável. Tem grande potencial, mas os problemas políticos que tem o país. E ele foi dando uma lista de coisas que ele não sabia. E ele disse, graças a Deus, por isso que eu me tornei rico no Brasil. Prosperei, enriqueci no Brasil. Sabe por quê? Porque eu não sabia nada de negativo que acontecia no país. Eu saí inocente. Eu fui convidado para vir trabalhar através de uma multinacional, eu vesti a camisa e vim embora. Vim na minha fé. Vim na minha crença. E chegou aqui, enriqueceu. Por isso que as informações negativas, sabe? Ninguém está prosperando, o país é ruim, salário mínimo, política corruptos, né? Um governo corrupto e não sei o quê, sabe toda essa baboseira? Que muita gente se prende, porque o governo. Vem cá. Tem 3 governos. Primeiro, o governo dos céus, que não é governo, é reino. Por isso, nós fomos chamados para reinar. Certo? Certo? Então, olha o governo. O que o Senhor diz? Venha o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no...
E como é lá? É miserável? É escasso? É bagunçado? Você acha que as pessoas vivem gemendo e padecendo lá? Sim ou não? Então, se a gente acredita nisso, por que a gente não... Agora, segundo o governo, o seu, governo da sua vida. O terceiro governo, que é o governo do Estado, indiferente para nós. Indiferente para você. Vai mudar governo, vai mudar um monte. Se a tua mentalidade não mudar, continua do meu jeito. Porque você não depende nem daquele e nem você se governa. Você está sempre na dependência do governo. Que alguém vai fazer alguma coisa para você. Que alguém tem a obrigação de mudar a tua vida e ninguém tem. Só você. Só você. Essa é uma responsabilidade, isso é nosso. É a nossa fé. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Miló até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi, diga comigo em voz alta, por favor, ia se tornando cada vez mais poderoso. Lê você o resto. Tinha uma causa. Mais uma vez, diga, Davi ia se tornando cada vez mais, o quê? Pois duas coisas que ele fez como prioridade quando ele assumiu o reino. Duas que no reino anterior foi ignorado. Primeiro, desapossar os inimigos que já não podiam estar ali mais. O que isso tem a ver comigo? Pensamento, sentimento, atitudes que não podem estar mais aí. Tem que desapossar. Entendeu ou não? Sim ou não? Pensamentos, sentimentos e atitudes que não podem mais estar aí. Tem que desapossar. Não pode mais fazer parte da sua vida. Segunda atitude que ele tomou, buscar a arca da aliança, que era a presença de Deus, e trazer para o seu reino. Primeira coisa, desapossou e buscou a arca. Diga comigo, buscou a presença do Senhor para o seu reino. Aí que está a diferença. Tudo isso trouxe para a vida dele favor. Quando ele buscou a presença de Deus, a arca da aliança, e trouxe para perto, ele estava trazendo a presença de Deus, porque ele sabia que a presença de Deus era o fator determinante. Irão, rei de Tiró, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza, você vê, um rei, quem estava aqui ontem viu a bispa liberar essa palavra, que Deus ia usar pessoas para favorecê-los. Olha que coisa linda, você vê que então Davi teve certeza, diga comigo, de que o Senhor o confirmava como rei de Israel e de que, diga, estava fazendo prosperar o seu reino. Por que razão? Por quê? Ele só era o instrumento. Está vendo que prosperidade tem propósito? Diga, prosperidade tem propósito. Está achando que prosperidade é para você ficar despilando, mostrando para a sociedade que você venceu, que você é o bambambam, que você arrebentou? Não, não é isso não. É muito além disso. É muito além disso. E aí, Deus usa um ímpio para favorecê-lo. O cara chega, vem, traz todo o material e fala assim, vou levantar um palácio para você.
Olha que coisa estrondosa. Em Jerusalém, Davi tomou para si mulheres e gerou mais filhos e filhas. Diga comigo em voz alta. Diariamente, chegavam soldados para o quê? Até que o seu exército tornou-se tão grande, diga comigo, como o exército de Deus. Eu amo isso aqui. Diga mais uma vez comigo, diariamente chegava soldados para ajudar Davi. Você vê que Deus mandava diariamente. Para quê? Para fortalecer Davi. Deus, quando quer fortalecer uma pessoa, quando Deus quer favorecer uma pessoa, ninguém pode impedir. Você entendeu isso ou não? Diga comigo, se Deus quer me favorecer, ninguém pode impedir isso. Todos os dias Deus vai mandar pessoas, todos os dias Deus vai mandar cliente, todos os dias Deus vai colocar pessoas no seu caminho, todos os dias, todos os dias. Por isso que você tem que aprender a buscar da forma certa. Reclamar não vai resolver, murmurar não vai resolver, você tem que aprender a orar. Você tem que lançar a mão da palavra. E quem já me ouviu falar sobre isso sabe que às vezes a gente fala assim, diariamente Deus mandava. Queridos, era monstruoso. Imagina esse cara olhando todo dia, chegava a 3 mil, 7 mil, 9 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, chegava. E de certo ele falava assim, meu Deus do céu, de onde está vindo tanta gente? Como é que está vindo tanta gente? Deus usando. Decidi te abençoar, meu filho. Decidi te promover. Você vai se tornar forte, teu exército vai ser forte como o exército de Deus. Não é poderoso isso? Sim ou não? Então sai do mundo natural e vai para o mundo espiritual. Trabalha isso dentro de você. As bênçãos que ele recebeu, elas foram muito grandes. Foram muitas e grandes. O exército dele se tornou um exército muito forte. Palácio, família, tudo cresceu. Diga a palavra comigo, tudo cresceu. Você vê que a bênção é completa, família, você vê que Deus abençoou, deu filhos, foi abençoando. O sucesso militar, o povo era com ele, as nações vizinhas passaram a temer Israel, por causa da sua liderança, e da comunhão com Deus. Davi, diga comigo, se autoliderava, diga governava, diga dominava. O que aconteceu com o rei anterior? Deixa aí, não vamos mexer com isso não, não sei se vale a pena, e deixou. Não, ele se liderava, ele governava, ele dominava. Não vai ficar, não aceito. Deus nos deu, eu não aceito, não vou permitir que fique o que não pode ficar, que permaneça no nosso meio aquilo que não pode permanecer. Não, eu vou me levantar, vamos lá, vamos encarar, Deus é conosco, não importa que alguém não conseguiu, diga, nós vamos conseguir. Davi reinou, você vê que Deus, do momento que Deus colocou ele no governo, ele reinou até a sua morte. Não foi um governo momentâneo, temporário, como muitos. Gente, do jeito que entrou, saiu. Deus tem falado que nos feito promessas, que nós temos entrado num tempo de cumprimento de promessas, um tempo de aceleração de processo, um portal aberto. Diga comigo, é hora de viver promessas feitas. Diga, é hora de viver promessas feitas há muito tempo. Diga, eu creio que eu vou viver promessas que eu recebi há muito tempo. Você tem que entrar dentro de você. O resultado que você está vivendo é um resultado da sua fé. Muitos numa fé acomodada, passiva. Aí naquele talvez, não sei, se Deus quiser. Não, cadê a força? Põe força. Promessas antigas vão se cumprir. Já parou para pensar? Se tanto José como Davi, se ele não tivessem aquelas três coisas,
a fé, a esperança e a gente consegue ver isso neles. José nunca perdeu a fé, não perdeu a esperança e não perdeu a capacidade de amar, porque você vê que os irmãos que fizeram tão mal a ele, quando os irmãos chegaram lá, ele os recebeu com amor e cuidou deles, abençoou, prosperou, fez tudo. E Davi? Saul queria matá-lo. Saul queria matá-lo. E ele nunca tocou e não permitia que saísse nem perto dele uma palavra contra Saul. Saul estava endemoniado. Quando Saul morreu, ele compôs uma canção de tocar o coração, lamentando a morte de Saul. A gente não entende isso, né? Você fala assim, mas como é que pode o cara chorar por um cara que queria matar ele? Amor. Amor. Está ali. O Espírito de Deus. Deus, quando olha para nós, Ele não nos vê, diga comigo, como derrotados, mas sim, mais que vencedores. Através de quem? De Jesus. É o que está escrito. Lucas diz o seguinte, diga comigo, pois nada é impossível para Deus. Espera aí, o que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Sim, Deus pode fazer tudo na vida do que crê. Então aonde está o problema? No crer. Eu preciso crer. Eu preciso me levantar com um espírito diferente, com uma fé diferente. Estou contando história para você não. Está aí, cheio de pessoas hoje vivendo exatamente isso aqui. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, diga comigo, é possível para Deus. Então o que eu preciso? Do favor de Deus. Pode ser impossível para os homens, mas é possível para Deus. Se Deus decidir, Deus quando levantou Davi, Ele escolheu, Ele procurou na casa do pai de Davi o mais competente, o mais capaz, o maior, o mais forte? Não. Ele procurou em coração. Porque se fosse para escolher, Davi tinha 3 irmãos que já participavam do exército de Saul. Já era soldados do exército de Saul. Então, vou preparar um desses soldados, cara preparado. O que ele foi? Escolheu o menino Davi. O garoto Davi. Por quê? Por conta de coração. Diga a palavra reinar significa tempo no poder. E quanto tempo nós ficamos no poder? Por quanto tempo nós devemos reinar? Diga, em vida. Enquanto a vida durar. Enquanto a vida durar. Por isso que não é passageiro. É enquanto a vida durar. Eu reino. Preste atenção aqui comigo. Por isso que você precisa da alma próspera. Para não fracassar nos seus testes. Quando José sonhou, ele foi lançado no fundo do poço. Vendido como escravo 2 vezes. Digo, lançado no fundo do poço, diga para mim. Vendido como escravo 2 vezes. E 1 vez na prisão. Mas nunca agiu como derrotado. Nunca agiu como escravo, nunca agiu como um presidiário, nunca agiu como com vitimismo. Nunca. Alma próspera. Tinha uma alma poderosa. Davi e José nunca agiram de acordo com as circunstâncias, mas como homens poderosos.
Não é agir de acordo com as circunstâncias. Diga comigo, nós mudamos as circunstâncias. A Bíblia nos ensina a chamar as coisas que não são como se já fosse. Ontem ainda a bispa falava de um ditado em inglês que diz: finja que é real até que se torne real. Isso é um ditado, mas a Bíblia diz: chame as coisas que não são como se já fosse. O que é chamar as coisas que não são como se já fosse? Abraão não tinha um filho sequer, e como ele se chamava? Como? Ele não tinha um filho sequer, e ele já se chamava pai de multidões. Pai de muitas nações. Como é que o senhor chama? Pai de multidões. Qual o nome do senhor? Pai de muitas nações. Mas quantos filhos o senhor tem? Ainda nenhum. Mas que loucura é essa? É isso aí, é pela fé. E quem colocou esse nome nele? Hã? Quem? Quando Deus prometeu a terra de Canaã, quando Deus levou eles, e a primeira cidade que eles se depararam era Jericó. O que Deus disse? Eu entreguei Jericó nas suas mãos. Mas não tinha acontecido no mundo espiritual já. Agora vai lá e toma posse dela. Vocês vão circular 6 dias e no 7º dia 7 vezes. Depois vocês vão dar um grito bem forte e as muralhas vão desmoronar. Mas eu já entreguei nas mãos de vocês. Diga comigo, eu já entreguei. Diga, mas eles tiveram que dar os passos de fé. Está entendendo ou não? Se você não entender isso, você vai ser uma vítima, vai viver se lamentando, com vitimismos, dodóizinho, chorando, choramingando, reclamando das circunstâncias, e a culpa é sua, você não entende? E não se dedica a isso. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos? Nós precisamos, pela fé, diga comigo, andar como reis e rainha. Diga falar, pensar, vestir, sorrir, portar, haja de acordo. Tem essa postura. Ué, quem foi chamado para reinar em vida vai andar como um derrotado? Está entendendo ou não? Eu fui chamado para reinar e eu vou andar como? Como um derrotado, como um miserável. A mudança acontece de dentro para fora. Se não acontece dentro, não acontece fora. Por que Deus falou com Abraão? Olha, você, a partir de agora, Deus foi mudando o nome de todo mundo, né? Mudou dele, mudou de Jacó. Você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão, pai de multidões. Você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, campeão com Deus, príncipe de Deus. Assuma essa identidade de alguém que foi chamado para reinar, para governar em vida. Fé é para acreditar. Acredite que algo está acontecendo, que algo já foi estabelecido no mundo espiritual, porque está. Davi sabia que estava num processo, aquele processo todo doloroso que ele estava passando de perseguições era transitório. José sabia que era um processo. Deus deu um sonho, se Deus deu alguma coisa vai acontecer, está acontecendo, Deus está trabalhando. Deus estava preparando. Tinha gente que não tinha capacidade. Davi começou tocando harpa e sendo um escudeiro de Saul. Ele foi servir no reino, porque ele tinha coisas para aprender. Ele foi escudeiro, depois ele se tornou general. Diga comigo, ele foi escudeiro. Sabe, o escudeiro que vai na frente para defender, depois ele virou general. De general virou rei. José foi vendido como escravo, administrou os bens de um homem importante. Depois de administrar, administrou o cárcere.
Depois saiu para governar o Egito. Tu tem um processo. E dentro desse processo doloroso também é para não esquecer de onde saiu. Não se esqueça que você foi um escravo. Não se esqueça, Davi, que eu te tirei lá do curral, rapaz. Você era pastor de ovelha, rapaz. Porque é muito fácil esquecer. É muito fácil sair pisando nas pessoas. É muito fácil sair pisando inclusive em Deus. Está cheio de gente que fracassou depois de Deus colocar no trono. Se acha maior do que Deus. Você nunca pode se esquecer de onde Deus te tirou. Por isso que hoje muitas pessoas estão passando por situações lamentáveis. Isso é processo. A humildade, aprendei-vos de mim que sou humilde e manso de coração. Não se esqueça de onde você saiu, porque o dia que você se esquecer, você vai voltar para lá. Deuteronômio 8 diz isso. O dia que você se esquecer, você volta para lá, você vai perecer. Tem uma das coisas mais importantes na Bíblia, é Deuteronômio 8, depois vai ler. Você vai aprender uma coisa. Primeiro, Deus quer saber onde está teu coração. Se você hoje não é fiel no processo, você não vai ser depois. Está lá, ó. Antes te lembrará do Senhor teu Deus que te guiou nesse deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria os seus mandamentos ou não. Porque se você não é fiel aqui no deserto, você não vai ser fiel lá na terra prometida. Então você nem vai entrar lá. Porque quem não é... É a mesma coisa de casamento, meu filho. Rapaz está namorando com você, já está traindo, você vai casar? Não te respeita hoje, não te honra hoje, você vai casar? A mulher já está fazendo isso com você, você vai casar? Você vai ignorar? Deus não ignora, viu? Deus não ignora. Nós somos testados. Aí, quando passa essa parte, aí o Senhor diz assim: vocês vão entrar numa terra, uma terra que manda leite e mel, que produz tudo em abundância. Eu vou aumentar o ouro, a prata, os rebanhos. Vocês vão edificar boas casas. Vocês vão prosperar. Tudo quanto vocês têm prosperará. Mas quando isso acontecer, cuidado com o teu coração. Não deixa subir no teu coração, porque se subir você vai voltar lá. Quem está entendendo, por favor? Deixa Deus te preparar. Você está no processo. O que você está vivendo, diga comigo, o que eu estou vivendo é transitório. Gasta tempo com o que é importante. Você precisa gastar tempo com Deus. Você precisa gastar tempo no teu relacionamento com Deus. Você precisa deixar Deus te preparar. Muita gente não tem deixado Deus prepará-lo. Sabe esse cultinho que você aparece às vezes, de vez em quando, um ou outro? Isso não é preparação. É comunhão. Deus quer te mentorear. Viu? Deus quer te mentorear. Te dirigir a cada passo. Deus quer te ensinar a governar a partir da sua alma. Alma é governo. Alma miserável vai fazê-lo fracassar. Não importa quanto dinheiro você tenha, você vai fracassar. Não importa quanto você suba, você vai fracassar. Está cheio de pessoas aí que você olha e fala assim: pô, fulano é milionário. Mas são miseráveis. Emocionalmente, espiritualmente, depressivos. Vida familiar de mal a pior. Isso não é vida abundante. Deus, quando Deus abriu essa porta tanto para José como para Davi, foi uma porta permanente. Diga: a porta que Deus está abrindo para mim não é momentânea. Diga: é permanente. A porta que Deus abre, ela é permanente. Ninguém pode fechar ela. Sabe os únicos que podem fechar ela? Somos nós, com a quebra de aliança.
com a infidelidade. Do contrário, ninguém pode fechar ela. Pode lutar à vontade, querido. Acontece igualzinho a igreja. Quantos anos faz que lutam para fechar a igreja? Quanto tempo faz que lutam contra a igreja e perseguem a igreja? Quanto? Quanto? Só você lembrar da idade de Jesus. Você não estava lá, não? Mais de 2000 anos. O que conseguiram? Nada. Ela só cresce. Ela só cresce. Com toda a perseguição, com todos os ataques, com todas as críticas, com todos os... Por isso que nós precisamos agir como se nós já estivéssemos lá. Lá onde, bicho? Reinando. Reinando. Deus chamou para reinar. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito. Feche seus olhos, por gentileza. Como Davi e José, eles viram uma mudança extraordinária. Inacreditável. Você também verá, se continuar crendo e não desistir. Acredite nisso. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Levante e ande como a palavra nos ensina. Acredite nela e não nas circunstâncias. As circunstâncias são mudadas pela palavra. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Você viverá a extraordinária virada da sua vida. Sabe aquela virada? Hoje, olhando de forma natural, parece impossível, mas olhe com a fé. Jesus disse, aliás, Gênesis disse, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Nada é difícil demais para ti, Jeremias diz. Sabe o que a alma próspera faz? Você enxergar tudo antes. A alma próspera é como Provérbios ensina, como imaginou a sua alma, assim é. Viva como se já estivesse vivendo. Quando menos perceber, estará nas mais impossíveis condições da sua vida para a glória de Deus, naquela situação que parecia impossível, para a glória dele. Só tem uma coisa, mantenha um foco em Deus, a estabilidade, e viverá a glória de Deus na tua vida. A Bíblia diz que, embora tenha começado com pouco, no final, você terá muito. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. Olha que coisa linda. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve antes. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Acredite nisso. O seu começo parecerá modesto. Diga comigo, mas o meu futuro será de grande prosperidade. Então o seu começo pode parecer modesto, não ignore isso, não olhe para o seu começo.
Provérbios 23, 7. Lê aqui, por favor. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Feche seus olhos. Alma próspera. Tem uma alma próspera, uma alma abundante, uma alma cheia de Deus, cheia da palavra de Deus. Uma alma miserável diz assim: não tem jeito, não tem saída, não tem solução, nunca vou chegar lá, nunca vou conseguir, se ninguém me ajudar, se ninguém me apoiar, se ninguém me dar um empurrão. Tem uma alma próspera. A Bíblia diz que em Cristo nós estamos no mesmo barco. Ninguém está na frente de ninguém, nós estamos no mesmo barco, com as mesmas oportunidades. Quando Deus escolheu Davi, escolheu lá no curral, como um pastorzinho de ovelhas, e levantou para transformá-lo no maior rei da nação, que a nação de Israel já conheceu. E a Bíblia diz que Deus reproduziria pessoas como Davi. Mas Davi é aquele perfil. Ele tomou posse do que Deus havia dado a eles. Ele não aceitou concessão. Tem que eliminar, tem que eliminar, tem que tirar, tem que tirar. Quando ele assumiu o reino, a primeira coisa, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a arca do Senhor para perto de nós. O que mais você precisa é da presença de Deus na tua vida. É intimidade com Ele, é comunhão com Ele. É buscá-lo de todo o teu coração. Orar para você não pode ser um peso. Estar na igreja para ouvir Deus falar com você não pode ser um peso. Deus quer te dar direções, Deus quer te fortalecer, Deus quer fazer da tua alma uma alma próspera, porque uma alma próspera, ninguém pode tirar de você, a tua vida será próspera, tudo vai caminhar bem para você, tudo vai prosperar na tua vida. Mas se a tua alma for uma alma miserável, você vai ter um pouco de dinheiro, mas a tua alma vai estar gritando. Nada tem sentido, você vai estar frustrado. Está vazio. Porque a tua alma é uma alma miserável. Tua alma está mendigando. Não, você foi chamado para reinar. Então se porte como tal. Diga: eu fui chamado para reinar. Então você é um rei, você é uma rainha. Você foi chamado para reinar. Em Cristo nós reinamos em vida. Não são as circunstâncias, os problemas, as dívidas. Não são as amarrações. Quando você se levanta para mudar isso, você muda. Quando você se levanta em oração para mudar as circunstâncias, você muda. Você não se submete às circunstâncias, você muda as circunstâncias pela fé. Você não convive com aquilo que tem que conviver. Você arranca aquilo que não é para conviver. E é esse modelo que Deus está buscando. É esse modelo. Homens e mulheres que creem na sua palavra, homens e mulheres que são governados por Ele, pelo seu Espírito. Diga a Deus que você quer uma alma próspera. Diga: Senhor, eu quero essa alma próspera. Sabe por quê? Essa alma próspera vai fazer com que tudo prospere na tua vida. Faço votos por tua prosperidade e saúde. Saúde e prosperidade e alma próspera. Tudo faz parte. Deus quer que você prospere em tudo. Deus quer que você prospere em tudo. Mas a sua alma tem que ser próspera. Então diga a Deus: eu quero essa alma próspera, Senhor. Eu quero essa prosperidade na minha alma. Porque eu quero ser um Davi. Eu quero ser um José. Eu quero ser esses, meu Pai, que o Senhor pode levantar com poder para reinar em
o Senhor possa colocar nos lugares altos, que o Senhor possa, meu Pai, colocar, meu Deus, em níveis, em lugares altos para a Tua glória, Senhor. Eu quero essa alma próspera, eu quero uma alma próspera, eu preciso de uma alma próspera, eu preciso, Espírito Santo, encha a minha alma, eu quero a minha alma, uma alma próspera, é uma alma cheia de Deus, é uma alma cheia da presença de Deus, é uma alma cheia do Espírito de Deus. Essa é uma alma próspera, uma alma próspera. Não, os problemas não dominam, os problemas não a derrubam, as circunstâncias não têm poder sobre ela, porque a tua alma governa, a tua alma muda as circunstâncias. Então diga a Deus: eu quero essa alma próspera. Senhor, enche a minha alma da Tua presença, enche a minha alma do Teu Espírito. Eu quero, meu Pai, porque eu não perco a fé, eu não perco a esperança e eu não perco o amor. Essas três coisas vai governar a minha vida. Essas três coisas eu jamais vou perder: a fé, a esperança e o amor. Deixa Deus. Deixa Deus encher tua alma. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Você serve a um Deus grande. Você serve a um Deus grande. Nós servimos a um Deus grande. Você não é um coitado, um miserável. Muitas vezes o diabo quer colocar esse pensamento dentro de você, que você é um coitado, que você é um miserável, que você não vai sair de onde está, que Deus não tem coisas maiores para você. É mentira! É mentira! E combata essa mentira, e diga: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, em nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça declarações. Fala 10 coisas poderosas que você é pela fé. 10 coisas, e diga com autoridade: eu sou um vencedor, eu sou um vitorioso, eu sou próspero, eu tenho abundância, eu sou capaz, eu sou competente. Fala com autoridade, fala com ousadia. Diga: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou competente, tudo que eu faço dá certo, aonde eu coloco as minhas mãos prospera. Eu sou. Diga com autoridade. Não, você falou fraco. Fala com autoridade, fala com fé. Diga: eu acredito no que a Bíblia diz, e eu sou mais do que vencedor. Então diga, assim como Abraão disse: eu sou pai de multidões. Então diga: eu sou empresário de sucesso, eu sou empreendedor de sucesso, eu sou vitorioso, eu sou a pessoa abençoada, eu sou a pessoa próspera, eu sou competente, eu sou capaz, eu sou melhor no que eu faço. Diga: eu sou melhor no que eu faço, eu sou melhor no que eu faço, eu sou melhor no que eu faço, eu sou melhor no que eu faço. Diga, combata as mentiras do diabo, combata as mentiras dele, porque quem diz que você não pode é ele, quem diz que você não vai sair do lugar é ele, e muitas vezes você dá crédito e repete essas palavras. Então, em nome de Jesus, fala com ousadia. Quero de novo, 10 vezes, 10 coisas que você vai falar com ousadia. Diga com autoridade, diga: eu sou abençoado, eu sou melhor no que eu faço, eu sou competente, eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, eu tenho abundância, eu sou. Chega de dar ouvido a essas vozes malignas, que não é para você. Diga que é para você. Às vezes vem essa palavra: não é para mim, não é para mim, é para você. Para de dar ouvido a essas vozes miseráveis, é para você.
Deixa entrar na tua alma, no teu espírito, e diga: é para mim, Deus tem muito mais para mim, eu vou muito além de onde eu estou. Diga: eu só estou começando, porque eu estou no processo, no processo para coisas grandes. Já foi estabelecido no mundo espiritual que eu serei grande, e eu serei grande para a glória de Deus. Diga com fé, com ousadia: eu digo e eu declaro isso, eu serei grande, eu serei o melhor. Diga, você que está com dívidas, diga: essas dívidas já estão pagas, em nome do Senhor Jesus. Meu financiamento está quitado, a minha casa está quitada, a minha casa, o meu carro, as dívidas que eu tenho, as parcelas, todas serão quitadas, em nome de Jesus, todas, em nome de Jesus. Creia, Deus se agrada quando nós cremos nele. Acredite. Deus de ontem, não abre seus olhos. Deus de ontem, Deus está falando fortemente de uma aceleração de processos. Olha, para produzir um vinho de alta qualidade, demoraria 10, 20, 30 anos ou mais. Jesus transformou em água em vinho em segundos. O que levaria 10, 20, 30 anos para acontecer, ele fez em segundos. Nós temos ouvido testemunhos assim. Pessoas explodindo, crescendo, o que não cresceu em 10, em 20, em 30 anos de vida. Pessoas com financiamento de 10, de 15, de 20, de 30 anos, de casa, de carro. Deus abençoando, honrando, e financiamento sendo quitado, dívidas sendo pagas. Pessoas que não sabiam quando poderia comprar sua casa própria. Hoje, vivendo numa casa que nunca imaginou. Pessoas que não acreditavam que poderia ter o seu negócio. Hoje vivendo um sonho. Deus acelera processos. O que levaria anos para acontecer, Deus tem feito, e Ele tem falado que vai fazer no nosso meio. Deus vai acelerar processos na sua vida. Deus vai transformar situações, circunstâncias. O que levaria anos para acontecer, vai acontecer mais rápido do que você imagina. Só se preocupe com uma coisa: agrade ao Senhor. Se achegue a Ele, dê condições. Sabe por quê? Você precisa de estrutura para isso. Porque quanto mais a gente sobe, mais estrutura a gente precisa para suportar, não só o peso da bênção, mas a carga que vem com isso. Você sabe disso. Não basta conquistar, é estabelecer e continuar crescendo. Haja como tal. Reine em vida. Não é a miséria que vai reinar sobre a tua vida, não é doença, não é angústia, não é tristeza, não é depressão, não são as dívidas. Não é a amarração, não é o olho gordo, não é a inveja que vai reinar. Você vai reinar. Você foi chamado para reinar. Em nome do Senhor Jesus, você foi chamado para reinar. E você vai reinar. Peça a Deus visão. Peça a Deus, o que você quer? Fala com Ele. Abra a minha visão, Senhor. Me dê revelações, me dê ideias, me dê projeto. Mostra para mim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor tem para mim. Eu preciso de ideia, preciso de direção, preciso de uma porta aberta. Eu preciso, meu Pai. O que você precisa? O que você precisa? E Ele não vai fazer só o que você precisa.
Eu preciso de clientes novos, Senhor. Quantos? Quantos? Qual o faturamento? Qual o faturamento do teu negócio? Qual o faturamento da tua empresa? Qual o salário? Qual o número de vendas? Qual? Qual o número de clientes novos? Qual? Qual? Como imaginou a sua alma, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. Alma próspera gera vida próspera. Uma alma próspera, uma vida próspera. Em nome de Jesus, levante aos céus o teu projeto. Quero que você faça duas coisas. O projeto numa das mãos, e se você tem alguma coisa que representa a tua vida profissional, segura na outra, por favor. Você tem aí sua carteira de trabalho, chave da empresa, documento, proposta, contratos, o que você tiver que representa a tua vida profissional, o teu negócio. Levanta o propósito numa mão e o que representa a tua vida profissional na outra. Pode ser o seu celular, que talvez tenha aí agenda de clientes, tem as redes sociais que você trabalha, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu quero abençoar, Senhor, eu quero concordar com ela, eu quero declarar sobre a vida dela, Senhor, consagra a ferramenta de trabalho dela. Ali ela tem o celular, ali ela tem documentos, ali ela tem proposta, ali ela tem clientes, agenda de clientes, ela tem a chave da empresa, a chave da clínica, a chave, meu Pai, do negócio. Ó meu santo e poderoso Deus, consagra, meu Pai, derrama do teu favor sobre esse lugar, que haja uma diferença nesse lugar, aonde ninguém tem crescido, que ela cresça, aonde ninguém tem prosperado, que ela prospere, aonde ninguém tem entrado, ela entre, a ideia que ninguém teve, que ela tenha, ó meu Deus, a visão que ninguém teve, que ela tenha, ó meu Deus, a graça e o favor, o mais importante, derrama sobre a vida dela, da tua graça, do teu favor, meu Pai, porque esse é o grande diferencial na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o teu favor sobre a vida dela. Então consagra, meu Deus, consagra, abra portas, meu Pai, que haja uma fluidez sobre a vida dela. Manda, Senhor, pessoas para ajudá-la, pessoas para fortalecê-la. Manda como o Senhor mandava diariamente a Davi, Senhor. Manda clientes, abra, meu Pai, envia pessoas, indica ela, Senhor, indica ela, favoreça ela, meu Pai, porque se ela tiver o favor do Senhor, ela terá o favor dos homens. Então favoreça, meu Pai. Eu abençoo o projeto dela, eu abençoo os projetos de conquistas, eu abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus que esses projetos sejam materializados, que haja uma aceleração do tempo, e que haja uma aceleração, ó meu Deus, o que levaria 10 anos, que aconteça, o que levaria 20 anos, que aconteça na vida dela, é o que eu declaro, é o que eu profetizo. Coloque em lugares altos, Senhor, para a tua glória, meu Deus. Promova ela e coloque ela em lugares altos para glorificar o teu nome, assim como o Senhor colocou Davi, assim como o Senhor colocou José, assim como o Senhor colocou Daniel, assim como o Senhor colocou Abraão. E o Senhor diz, e tem orgulho de dizer que é o Deus desses homens. Abençoe, Senhor, que o favor de Deus seja derramado sobre a tua vida, que essa unção de 10 vezes mais que te favoreça, em nome do Senhor Jesus, seja derramado sobre a tua vida, que haja uma aceleração do tempo, dos processos na tua vida, em nome de Jesus, que você cresça como nunca, que você prospere como nunca, e que esse ano seja um ano de bênçãos explosivas, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nisto, diga: eu recebo esta unção, diga: eu tomo posse dela, diga: Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Coloca a mão no teu coração, diga: Senhor, eu quero uma alma próspera. Diga: Espírito Santo, me ajuda a desenvolver uma alma extremamente próspera. Não fala nada. Senhor, que acima de tudo, de toda a prosperidade que o Senhor vai derramar sobre a vida dela, que ela tenha uma alma abundante, uma alma próspera. Porque uma alma próspera é a prova, Senhor, é o reflexo, o que está dentro dela vai refletir fora.
A palavra diz: como imaginou a alma, assim é. Então uma alma próspera vai ver tudo com prosperidade. Muda as circunstâncias. Enche ela da tua graça, da tua unção, do teu espírito. Que a alma dela seja cheia de ti, Senhor. Uma alma extremamente próspera, que não se abate com as circunstâncias, com os problemas, com as situações que se levantam, porque ela sabe que cada situação dessa é mais um degrau, é mais uma vitória, é mais uma conquista para ela, é mais uma promoção. É o que eu declaro. Eu abençoo a vida de todos. Receba essa unção, receba essa graça, esse favor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.